Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença nos terminais eletrônicos. A número legal. Invocando a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Senhor secretário, leia o único item da ordem do dia por tratar-se de uma sessão específica. Por gentileza, vereador. Processo número 050 de 2016. Projeto de decreto legislativo número 04 de 2016. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal. Assunto: dispõe sobre as contas do Poder Executivo de Praia Grande relativas ao exercício de 2013. Observação: leitura do parecer das doutas comissões. Observação: discussão única. Quórum: 2/3 dos membros da Câmara para rejeição. Artigo 163 do Regimento Interno. Parecer. O Tribunal de Contas, mediante votação unânime, emitiu parecer favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2013. Consoante demonstra as folhas 269 do processo Tribunal de Contas 001854-026 de 2013, razão pela qual a Procuradoria Jurídica da Câmara nada tem a opor quanto à apreciação e aprovação da matéria. As ressalvas contidas nas notas taquigráficas a que se refere o expediente não têm o condão de afastar a regularidade da matéria, assim considerada pelos órgãos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já que as justificativas do Executivo sobre os apontamentos foram acolhidos pelos conselheiros, resultando na definição dos resultados contábeis favoráveis à aprovação. Os desacertos encontrados, que não comprometem a integridade das contas do exercício, ainda estão pendentes de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado, em autos apartados, e não estão sujeitas ao julgamento deste Legislativo. Houve atendimento integral dos limites constitucionais das despesas públicas, bem como o cumprimento de todos os programas e metas fiscais exigidas pela Lei Complementar número 101 de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrando a boa ordem das contas municipais. Consoante o regimento interno desta edilidade, o parecer das contas ora analisadas deverão ser submetidos à votação em até 90 dias após o recebimento do processo, cujo parecer só será havido como rejeitado mediante votação contrária de 2/3 dos membros do Legislativo. Artigo 73, parágrafo 2º. Assim é que esta Comissão de Finanças e Orçamento e de parecer favorável ao projeto de decreto legislativo, conforme minuta anexa, em atendimento do artigo 194 do Regimento Interno, o qual aprova as contas do Executivo relativas ao exercício de 2013. Quórum: 2/3 dos membros da Câmara para rejeição. Assinam os vereadores Benedito Ronaldo César, Marco Antônio de Souza e Antônio Carlos Rezende. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Abertas as inscrições para a discussão do projeto. O senhor vai se inscrever, vereador Caram? Vereador Caram, vereadora Janaína. Algum outro vereador? Vereador Rômulo. Algum outro vereador? Algum outro vereador? Vereador Serrano. Vereador Marquinho. Não havendo mais nenhuma inscrição, encerradas as inscrições, em discussão, com a palavra, vereador Caram.
Bom, aqui estão alguns apontamentos do Tribunal de Contas relativas às contas do exercício de 2013 da Prefeitura, e algumas coisas me chamaram a atenção dentro desse apontamento. Como, por exemplo, dívida ativa. Divergência entre os valores dos cancelamentos apresentados no balancete e o informado pela origem. Recebimento da dívida ativa com cheques fraudados. Oferta de vagas na rede municipal de ensino. Não houve qualquer ampliação de vagas no município de Praia Grande no exercício de 2013. Saúde. A Prefeitura de Praia Grande não promoveu a capacitação contínua dos conselheiros de saúde. Fiscalização de uma USAFA, da USAFA Esmeralda. Uma série de reclamações na estrutura do prédio. Encargos. A parcela do PASEP relativa ao mês de abril, recolhida com multa no valor de R$ 93 mil. Tesouraria, almoxarifado e bens patrimoniais. Verificamos na conciliação bancária do mês de julho de 2014 o registro de 124 pendências de valores lançados pela contabilidade e a devolução de cheques fraudados no valor de R$ 843.655,70. Merenda escolar. Pois bem, São Paulo, o deputado Capês sendo investigado por conta da merenda, e eu recebi aí um informe que, infelizmente, a máfia da merenda chegou à Praia Grande. E isso é um absurdo, que foi inclusive aqui também indicado nos apontamentos do Tribunal de Contas, que é onde nós já podemos observar os primeiros indícios dessa quadrilha, né, almoxarifado da merenda escolar. Não foi formalizada a contagem dos bens em estoque em 31/12/2013. Bom, se não foi contado os bens que estão em estoque, como é que uma Secretaria de Educação vai conseguir controlar a merenda em Praia Grande? Enfim, e uma série de outros apontamentos aqui, e é por esse motivo que eu voto contra, justamente por essa falta de transparência, por essas irregularidades que nós não podemos permitir que aconteçam aqui em Praia Grande, por isso meu voto é contra. Antes de continuar a discussão do projeto, eu quero que conste em ata que, infelizmente, por algum equívoco, algum colega vereador digitou a senha do vereador Vitrolinha e está constando a presença do vereador, Evaldo. Mas o vereador não está aqui em plenário, então vai estar constando em ata a ausência do vereador Evaldo Reis Menezes. Tá? Vai estar constando em ata. Pelo retorno de colegas vereadores, houve a mudança, né, da sequência, então, possivelmente, na hora do colega vereador digitar a senha, acabou digitando a senha de uma maneira equivocada. Tá? Então, já está constado em ata a ausência do vereador Evaldo. Continuando a discussão do projeto, com a palavra a vereadora Janaína Balares. Bom, embora o parecer, quer dizer, primeiro, boa tarde ao presidente, aos vereadores, ao público e aos funcionários da casa, da taquigrafia e da imprensa. Embora o parecer do Tribunal de Contas tenha sido favorável, o que ocorre que, neste parecer, foram divididos em vários processos no Tribunal de Contas, como sempre. Tem lá processo desde 92, inclusive, da senhora Maura Lígia. Tem vários outros processos ali que não têm fim.
E aí me preocupa muito, por exemplo, essa casa, a gente aprovou em 2012 as contas do prefeito Roberto Francisco e vimos que no Instituto de Previdência as contas foram rejeitadas. E aí, a gente está estudando bastante aí e ficou sabendo o que significa pedalada fiscal, né, da presidente da República. E a gente, aqui nesta casa, eu não sei se vocês lembram, foi feito um requerimento para a Regina Firmino, perguntando se a prefeitura estava pagando a parte patronal, que são 12%, se eu não me engano, para o Instituto de Previdência, dos funcionários públicos. E a prefeitura, na audiência pública, disse que sim, mas depois, na realidade, financiou este débito porque não estava pagando. Isso aí é como se fosse uma pedalada. Você não pagar, você não prestar conta direito como tem que fazer. Você tirar de um lugar e não colocar no lugar que deve estar. Então, muito embora esse parecer, o respeitável parecer, esse parecer analisa apenas o aspecto técnico, o respeito aos limites da responsabilidade fiscal e os outros aspectos de natureza jurídica. Claro que está lá o limite constitucional para a saúde, para a educação, mas o que me ocorre, que eu fico pensando, será realmente que esse limite da saúde está sendo bem gasto na saúde? No sentido de que usa-se o dinheiro da saúde para pagar aluguel da Secretaria da Saúde, cerca de R$80 mil, de todas as USAFAs e os UBS. O aluguel da Secretaria da Educação, o dinheiro da educação, paga-se um ônibus cerca de R$1.000 por dia. Então, isso, ao meu ver, como eu voto contra a elaboração do orçamento, que a gente não consegue discutir e colocar nossas emendas, nem na lei de diretriz orçamentária, quando a gente quer brigar para ter regularização fundiária, mais investimento na habitação, mais investimento no servidor. Então, meu julgamento agora, meu voto, não tem outra natureza senão política realmente. E já da inversão de prioridades que eu venho falando desde o início do meu mandato. Diante disso, quero deixar claro que nada a opor contra a análise formal dessas contas, mas não se pode dizer o mesmo das prioridades políticas e de interesse comum, que nem de longe foram atendidas. Um orçamento já milionário em 2013 e hoje bilionário, mas que desde a atual administração jamais produziu melhoria significativa à população, aos servidores públicos, que absurdamente investiu em concreto, ferro e tijolo, mas que em nenhum momento cuidou de gente. O interesse público constante dessas contas fica sempre em segundo plano, pois o que se vê é que a cidade se desenvolve apenas no aspecto arquitetônico. Como eu sempre digo, ela está linda. Gasta-se em aluguéis superfaturados, em orla, travestidos de nepotismo indireto. Qual a necessidade de se gastar tanto com aluguéis nos Palácios das Artes e nas escolas, UBS e por aí vai? Se não há óbice a rejeição do ponto de vista legal, em relação ao interesse público, óbvio que é caso de rejeição. O próprio fato de contas desse tipo não serem aprovadas por unanimidade nesta casa, significa que o povo já está acordando e olhando o investimento. Aliás, o gasto não representa investimento. Vereadora. Investimento deve ser feito em prol do povo e não só em benefício de minorias, donos de imóveis alugados à prefeitura. Muito obrigada, presidente. Continue em discussão com a palavra, vereador Rômulo Brasil. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nove pares. Não posso também votar a favor de um negócio desse, todo picotado, para enganar o povo, infelizmente. Não posso fazer um negócio desse, porque eu fui atrás na prefeitura saber quem são as pessoas quem foi a pessoa, ou o empresário, ou quem foi que pagou aqueles IPTU com aqueles cheques fraudados, que não está aí no relatório do Tribunal de Contas. Infelizmente, os cheques me falaram que estavam no Tribunal de Contas, mas eu vou montar uma comissão de investigação para saber quem é essa pessoa, qual imóvel foi baixado esse IPTU, porque não é justo as pessoas do nosso município sofrer pagando IPTU tão caro como a gente paga nessa cidade, IPTU mais caro do Brasil, e pessoas ligadas ao governo, não sei quem é essa pessoa, pagar IPTU com cheque fraudado. Primeiramente, que não se paga IPTU com cheque, eu nunca vi um negócio desse. E essa pessoa,
foi privilegiada, pagar o IPTU, um valor altíssimo, com cheque fraudado, pô, é inadmissível. A Secretaria de Finanças do nosso município não vê um negócio desse, não apontar um negócio desse aí, um negócio tão grave, é um crime, tá? Eu não posso fazer vistas grossas, fechar meus olhos aqui, porque é uma cidade que eu vivo, que eu moro há 38 anos, e eu fui eleito para respeitar a quem que apostou na minha pessoa. Jamais eu posso fingir que não vi uma fraude tão absurda que nem essa aí. É lamentável que seja aprovado um negócio desse aqui nessa Casa de Leis. É um apontamento muito, muito sério, que deveria ser averiguado por essa Casa de Leis com carinho, com mais rigor, porque é um negócio sério, gente. Entendeu? É dinheiro do povo, gente. Dinheiro de vocês. Não é meu, não. Aqui tem pessoas que estão aqui que são de vereadores, tudo bem, sabe? Tudo bem, mas eu estou aqui defendendo a minha cidade, sabe? Defendendo o que é de vocês. Porque vocês são pai de famílias, têm filho para criar, sabe? E quem vai sofrer vai ser eles, gente. Tá? Porque depois a gente vai embora, que a gente está mais de idade, é normal. E eles quem fica aqui são nossos filhos, que vão colher todo esse tipo de coisa aqui, ó. Tá? Como está passando hoje com o Congresso Nacional, com muitas irregularidades, com muito processo de corrupção. E não podemos deixar que isso aconteça, gente. Infelizmente, eu sei que vai aprovar, mas o meu voto é contra. Tá bom, gente? Boa tarde a todos. Continua em discussão, com a palavra o líder do governo, doutor Serrano. Oi, vereador. Não, a moça, se eu não me engano, da assessoria do vereador Rômulo, ela já fez o serviço dela já. Tá, líder? Senhor presidente, senhores vereadores, e a todos que nos acompanham, em primeiro lugar, é importante que todos saibam, com certeza a maioria já deve saber, que a Constituição de 1988, ao criar o Tribunal de Contas dos Estados da União, ele tenta mostrar a transparência do dinheiro público, que nunca foi público, porque não existe dinheiro público, viu, Júnior? Não existe dinheiro público, nunca foi, não quero dinheiro público, quero dinheiro privado, não. O dinheiro é aquele dinheiro suado da mesa de cada brasileiro. Esse é o nosso dinheiro, né? Então tem que ter muita discricionário. O prefeito, o gestor público, tem que saber o que faz. Ele tem que seguir os preceitos constitucionais. Não é assim que se é um prefeito, um gestor público, um governador, que se gasta o que quer, como quer. Não, não existe assim. Existe, primeiro, o poder discricionário, aquele poder da cabeça do travesseiro dele. Segundo, tem que se reverenciar a lei da responsabilidade fiscal. Tem que se nortear pelos princípios da legalidade, não é assim que se gasta. E o tribunal aponta, favorável, aponta o andamento daquele gasto. E o que nós estamos julgando aqui hoje é se o prefeito, nosso gestor, seguiu, acompanhou, respeitou os princípios emanados da nossa Constituição. E como o respeitou. E como o respeitou. Numa cidade pujante, administrativamente como essa, como respeitou. Parabéns, prefeito. Parabéns, Câmara de Vereadores. Parabéns, secretários. Parabéns, que são gestores. O ensino, a Constituição diz que o mínimo teria que ser mínimo de 25%. Nosso prefeito investiu 26,21%. Despesas com profissionais do magistério, mínimo 60%. O nosso prefeito investiu 73,21%. Utilização dos recursos do Fundeb, 100%, foram investidos 100%. Saúde, o que diz a Constituição Federal, o mínimo, a parte do município é 15%. Nosso prefeito investiu quanto? 22,61%. E despesas com o pessoal, a lei da responsabilidade, máximo 54%, o prefeito investiu 44%, dentro dos limites. Então, só em função disso, claro, a evolução é dinâmica,
a investigação, as apurações, elas são dinâmicas. Assim, olha, está certa a conta. Não é assim que funciona. Agora, o que me causa estranheza é como querem alguns acabar com a cidade de Praia Grande. Cheques fraudados. Como uma prefeitura vai aceitar cheques fraudados? Olha, um banco, senhores que estão me ouvindo, um banco de São Paulo, a pessoa foi porque a prefeitura não recebe, foi no banco e um cidadão, um mau caráter, um ladrão, porque aqui foi feito empresário. Como desrespeita os empresários da cidade, né? Traga o nome. Um ladrão foi lá e deu cheque sem fundo, o que imediatamente foi apurado. E aquele imposto que foi pago, aquilo imediatamente foi tirado das contas, não serviu. Quer dizer, existe fraude, tentativa existe em qualquer lugar. Então o banco, já vou dizer assim, olha, Banco Santander. O Banco Santander recebeu em São Paulo, ele recebeu, pode ter recebido vários, um, ou dois, ou três. O importante é que já foi cancelada a baixa da dívida. Como uma prefeitura do nível de Praia Grande vai se dar... Como a prefeitura recebeu cheque sem fundo? Gente, mas eu acho que nós estamos acima, nós estamos muito maior que isso. Ainda mais um prefeito assim que tem que ter o dinheiro para contar. Não, ele vai trabalhar, vai aceitar cheque sem fundo. Puta, desculpa, que diploma de trouxa, não. Ninguém aqui é trouxa para trabalhar com cheque sem fundo. Muito menos a nossa prefeitura, por isso que a gente vota em Alberto Mourão. Então, está dentro da legalidade, está correto. Pois não, presidente. Encerrou o tempo. Já encerrou o tempo? Então, vereadores, podem votar à vontade, parecer favorável, com todo o respeito, mas é isso aqui. Dentro dos princípios constitucionais, legais e morais, está tudo correto. A favor. Vereador, eu estou pedindo até agora, vereadora. Estou pedindo até agora, Janaína, para ele parar de falar. O que eu posso fazer se a campanha não funcionou? Continua em discussão com a palavra o vereador Marquinho. Bom, boa tarde a todos. Logicamente, eu não poderia deixar de vir aqui, vou votar nas contas do prefeito e a gente sabe da importância que é para esta casa, que é o órgão que fiscaliza realmente as contas do prefeito, mas eu não podia deixar de vir aqui. Eu atento ao trabalho do nobre vereador na sessão passada e fui atrás desse chamado cheque fraudado ou cheque sem fundo, né? Então eu fui até a Secretaria de Finanças, pedi para conversar com o secretário da Finanças, Roberto Lopes, e assim ele me pegou o processo. E é muito simples, a de vir aqui acusar, dizendo que a prefeitura está recebendo cheque sem fundo, que as pessoas estão pagando o imposto com cheque sem fundo ou cheque roubado. Primeiramente, como diz o nobre vereador, a prefeitura não recebe imposto, quem recebe é o banco. Se existiu alguma coisa irregular, foi no banco. Foi no banco. E não foi dado baixa nenhuma, né? Automaticamente, como foi constatado que o cheque não tinha fundo, e a dívida continua nesses imóveis. Não foi nada dado baixa. Então, me parece que a pessoa sobe aqui e fala que a prefeitura porque tem desvio de dinheiro de IPTU. Tá? Então, quem está nos assistindo, acompanhando pela rede, pela TV Câmara, né, nos Facebook da vida, tenta passar uma imagem para as pessoas, para os moradores, que está tendo uma fraude dentro do município de Praia Grande com relação ao IPTU. E não é isso. Tá? Não é isso. A gente sabe, né, da nossa cidade, da dificuldade que está no nosso país, e a nossa cidade não para de investir, obras, na área da saúde, na educação, e a gente, graças a Deus, estamos com as contas, né, razoavelmente, em vista de muito, nós estamos, acho que, num patamar bem melhor do que outras cidades. Então, não tenho dúvida que eu vou votar a favor das contas, até porque é natural uma cidade que com tantas obras, 11 mil funcionários, e todas as secretarias trabalhando, que tenha algum apontamento. Esses apontamentos dá direito à prefeitura de se defender, né? E o Tribunal de Contas aprovou as contas, com ressalva. Mas não quer dizer que está tudo que os apontamentos seja alguma coisa, né, ilegal ou irregular. Né?
né? Cabe à prefeitura se defender. Tem algumas secretarias que acaba, todo ser humano erra. Talvez errou num dígito, errou numa nota, alguma coisa assim, que cabe à prefeitura, né, retratar aquilo, dar oportunidade de se defender daqueles apontamentos. Então, você vê alguma secretaria, como a Secretaria de Transporte, que muitos criticam aqui, você vê praticamente nenhum apontamento, até porque hoje você chega na Secretaria de Transporte, você vê a qualidade dos funcionários. Eu fui fazer uma visita, tomar um café com a doutora Raquel, e muitos funcionários que eu não via há anos, né, que faz um grande trabalho dentro da administração municipal, hoje estão na Secretaria de Transporte. Então, legal, ver que os apontamentos são poucos, porque são funcionários capacitados, funcionários antigos, preparados para estar naquele local. E a secretária, com aquele jeito dela, talvez meio assim, turrona, mas justa. Faz cumprir a lei, tenta fazer o seu trabalho de acordo em toda a secretaria que ela passa, da secretaria que ela fez parte da pasta ou comandou a pasta, não tivemos problema nenhum, né? Ela tem aquele jeito dela de estar, mas a secretaria aqui e outras mais, né? Então, no nome da secretária doutora Raquel, que desenvolve um grande trabalho por onde passa, e outra secretaria, queria parabenizar, na verdade, essas contas do prefeito, porque isso também passa toda uma equipe por trás dessas contas, né? Haja visto, a gente tem alguma secretaria problemática, a gente sabe que a saúde, que traz talvez mais o apontamento... Vereador, por gentileza, para que não haja problema, estender o tempo já em 5 segundos. Ponto. Já encerrou, vereador. Tá, então vou encerrar por aqui, parabenizando a administração. Está encerrado, e vote vereador, a a discussão. Encerrada a discussão, a votação será liberada nos terminais eletrônicos. Presidente, eu queria justificar meu voto. Tá, regimental. O problema é que eu fui eleito para fiscalizar o Executivo Municipal. Entendeu? Esse é o problema todo. Eu fui eleito como também vocês foram eleitos. Então, é meu papel fiscalizar, ou não é? Então, por isso que eu vou votar contra. Agora, eu vou ficar ouvindo um monte de besteira no microfone também não, né? É registrado o seu voto, vereador. Falta o voto, vereador. Está registrado sua manifestação. Vereador, falta o voto, vereador. Vereador Marquinho, por gentileza. Vamos lá comigo, então. Vereadores, por gentileza. Vamos lá comigo. Encerrada a votação, projeto aprovado por 12 votos. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.